Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Produtividade Consciente. Este é o 7º episódio e para este 7º episódio temos o Rui Catalão, designer de profissão. Olá Rui, bem-vindo. Olá Luís, tudo bem? Como estás? Tudo ótimo, tudo ótimo. O Rui, para quem não sabe, é um dos pais da nossa marca Fulfill. Foi ele que criou a marca, em conjunto comigo e com o nosso amigo Pedro Pedroso. E Rui, queres falar um bocadinho do teu background e o que é que trouxe para o design? Rui, posso falar um bocadinho. Eu na realidade apaixonei-me pela área do design quando tinha 14 anos. Eu acho que fui daqueles sortudos que desde muito cedo soube o que queria ser. E então ali a partir daquela fase em que nós tínhamos que fazer as escolhas das áreas, eu escolhi arte e design e apaixonei-me completamente por aquela disciplina, e a partir daquele momento comecei a construir a minha vida em função de uma carreira como designer. Portanto, foi assim um processo engraçado. Estive na António Arroio, depois estive no IAD, entretanto comecei a trabalhar em jornais enquanto estava na faculdade, e depois dos jornais apaixonei-me pela área de branding. Trabalhei num ateliê de design que era a ID Wolf Hollins, que é assim uma grande casa na área do branding, e com aquela experiência acabei por me emancipar e comecei a trabalhar por conta própria, e de começar a trabalhar por conta própria até a criação do meu ateliê foi assim um passo. Então tenho hoje em dia um ateliê que é a Base Studio, que neste momento tem 18 anos de existência, e portanto já nem um adolescente é um jovem. Já atingiu a maioridade. Exatamente, é um jovem adulto que atingiu a maioridade e que já quis tirar a carta de condução, e portanto já assisti assim a várias fases do design nos últimos 18 anos de ateliê e 25 anos de profissão, o que dá-me aqui um background engraçado para ver assim umas coisas. Tu, para além de trabalhares como design no teu ateliê, dás também aulas. Dou aulas, exatamente. Dou aulas na Lisbon School of Design, na LSD, e dou aulas de história do design gráfico, tipografia, dou também marketing de moda, mas sobretudo na área do branding da moda. Portanto, tudo áreas relacionadas com o design e com a construção das marcas. Voltando aqui às tuas responsabilidades no ateliê, como é que é o teu dia-a-dia? O meu dia-a-dia, eu acho que é o dia-a-dia normal de qualquer empresário, né? Hoje em dia, para além de diretor criativo, acabo por ter que ser mais do que isso. Também tenho que pensar no negócio de uma forma assim um bocadinho mais holística, e portanto aquilo que faço no meu dia-a-dia muitas vezes é assim, quase uma resposta all-in-one, desde o desenvolvimento do design como a própria gestão das equipas, não é? Portanto, a ideia aqui, eu acho que dentro da tua pergunta, e aquilo que provavelmente vais perguntar é como é que eu faço a gestão das equipas, ou faço a gestão do meu dia com os projetos, certo? Como é que começa o teu dia? Tens algum processo, alguma rotina assim que chegas ao escritório? Ou até antes de começares de chegares ao escritório? Olha, eu se calhar vou parecer um bocadinho esotérico, mas antes de chegar ao escritório, muito antes de chegar ao escritório, de manhã, a primeira coisa que faço é um enraizamento. Procuro enraizar, preparar o dia, né? Ligar-me à terra, ligar-me a esta relação que nós temos com a natureza, para estar totalmente focado com aquilo que vai ser o meu dia. Depois sou um praticante assíduo de Qigong e faço sempre os meus exercícios de Qigong, que podem durar entre 20 minutos a 1 hora, dependendo se tenho mais ou menos tempo para o meu dia. Depois, a partir de trabalhar toda esta parte da energia interior, e tu sabes que participei num retiro espiritual contigo, e foi lá que fiz esta descoberta do Qigong.
A partir desse momento começo o meu dia completamente sintonizado, portanto, mais preparado para aquilo que são os desafios que eu sei que vão acontecer, não é? Como acontece a toda a gente. E que ferramentas, gadgets, apps, software, o que seja, tu não conseguias trabalhar? Ou tu não conseguias trabalhar se não as tivesses? Olha, é muito engraçado, porque eu ao longo do tempo fui sempre um bocadinho... Eu sempre precisei de ter uma base para me conseguir guiar, não é? E aquilo que fazia era de uma forma até bastante naif, assim, muito simples, que era, tinha uma folha em que tinha os projetos, os tempos de resposta que os projetos precisavam ter, aquilo que era preciso fazer, os orçamentos que era preciso fazer, aquilo que era preciso faturar, todo esse género de coisas. Mas isto era uma lógica quase, não quero que os merceeiros me levem a mal, mas uma lógica muito simples, de papel e caneta atrás da orelha. Depois, obviamente, com o desenvolvimento de uma série de ferramentas que foram surgindo, comecei a perceber, e a própria complexidade dos projetos começou a puxar por outro género de necessidades e então comecei a trabalhar. Hoje em dia trabalho com algumas ferramentas, sendo que há uma delas que eu hoje em dia já não conseguia não trabalhar com ela, que é o caso do Slack, que me ajuda imenso na minha relação com as equipas, ainda para mais nesta fase que estamos todos tenho 2/3 da equipa em teletrabalho. Este género de ferramentas ganham uma preponderância incrível, não é? São realmente importantes e relevantes e fazem a diferença. Portanto, o Slack aqui claramente assume um papel fulcral. Depois, para além do Slack? Para além do Slack, nós trabalhamos também com o Notion. Portanto, o Notion ajuda-nos de alguma maneira a fazer aqui um bocado a gestão das várias fases do projeto. E é uma forma ótima de eu conseguir perceber em tempo real o que é que cada um dos designers está a fazer. Portanto, isso o que ajuda, não preciso estar com aquelas perguntas de então, mas agora o que é que está a fazer? Eu sei que o projeto está num certo momento, que uma resposta X, consigo acompanhar de uma forma muito simples e intuitiva o que é que está a passar. Estes dois, Slack e Notion, é assim um bocadinho um duo dinâmico neste momento no meu cliente. Para além depois das ferramentas de design que deves utilizar, que deduzo que deve ser o Creative Studio da Adobe. Exatamente. Que é típico de qualquer designer. Design. Depois para coisas mais de vídeo, a Premiere, tudo o que é equipa. Como é que é o teu posto de trabalho? Isto é, o que é que nós podemos encontrar em cima da tua secretária? Olha, em cima da minha secretária, se calhar encontra-se um bocadinho mais de desarrumação do que eu provavelmente gostaria. Portanto, não devia dizer estas coisas, porque isto fica marcado, isto é assim, não dá aquele ar clean à coisa, mas a verdade às vezes há um bocadinho de desarrumação, porque eu tenho uma certa tendência de viver um bocadinho aquela lógica que eu acho que muitos vivem, que é se calhar este papel vai-me fazer falta um bocadinho mais à frente. E há um bocadinho esta ideia de guardar algumas coisas que se calhar ficam guardadas por mais tempo do que deviam. Mas em cima da mesa há uma coisa que eu tenho sempre. Eu trabalho com portátil, mas durante imenso tempo trabalhei só com o portátil, mas hoje em dia tenho mesmo uma estação em que faço a ligação ao portátil e, portanto, tenho um ecrã como deve ser, de grandes dimensões, tenho um teclado ótimo, e pronto, e portanto consigo trabalhar de uma maneira de maior dimensão, de alguma maneira. Olha, deixa-me só dar aqui uma nota para quem não sabe. O facto de trabalharmos com um monitor maior ou até com 2 monitores aumenta imenso a nossa produtividade. Há um estudo da Microsoft Research que diz que passar de um monitor para 2 monitores pode aumentar a nossa produtividade em 30%, sobretudo para as pessoas que criam conteúdo. Esse estudo está disponível. E já agora uma outra nota. Há um vídeo que nós gravamos recentemente que chamamos do O Mito da Organização. E há muitas pessoas que acreditam que precisam de ser mais organizados para serem mais produtivos. E isto é um mito, aliás. Há uma fotografia muito gira do Al Gore, não sei creio que te recordas dele, sim, do espaço de trabalho dele, o escritório dele,
e toda a gente sabe que ele é uma pessoa imensamente produtiva, mas ver o escritório dele percebe-se que a organização é aquilo que nós podemos dizer, é diferente de pessoa para pessoa, e por isso há pessoas que têm uma necessidade de uma estrutura exterior muito forte e rígida, e há pessoas que não têm essa necessidade ou são muito flexíveis e por isso podem ter os papéis perfeitamente espalhados à vista de qualquer um, mas que para a pessoa tem uma organização específica. É aquela organização desorganizada. Não é? Exatamente, porque o objetivo não é sermos mais organizados, o objetivo é sermos mais produtivos. Olha, e qual é assim o objeto mais estranho que tu tens em cima da tua secretária? O objeto mais estranho que tenho em cima da minha secretária? Se é que tens algum. Não, eu tenho alguns objetos. Tenho aquela típica... Tenho a fotografia da criança, que é típica, por acaso uma versão bem engraçada, que ele foi fotografado a cortar o cabelo e entrou num livro que está hoje em dia em Taiwan e o fotógrafo enviou-me, portanto achei graça e tenho a fotografia dele. Que tenho a fotografia, tenho uma Polaroid da minha equipa quando fizemos 17 anos, que por acaso gosto muito de ver, foi na comemoração dos 17 anos, a equipa é a mesma e é uma equipa, e eu dou graças a Deus, tenho uma equipa que gosto muito e não estou a dar graça, mas acho que é difícil ter-se equipas boas, porque os recursos humanos é uma grande exigência e nós nem sempre acertamos, mas acho que a equipa que tenho neste momento já há alguns anos é uma equipa fantástica. Portanto, gosto tanto da minha equipa que tem a fotografia deles na minha secretária. E depois tem uma coisa que é engraçada, que é um postal que não tem aparente interesse nenhum, mas é um postal de uma obra do Roy Lichtenstein, que é um espelho, que na realidade não é espelho nenhum, é um espelho tipo pop art, mesmo típico do Roy Lichtenstein, e que eu tenho mesmo à frente, como se me estivesse a ver ao espelho, mas na realidade não estou a ver nada, não estou a ver espelho nenhum, mas é a graça de ser o espelho do Lichtenstein. E aqui uma indiscrição, ainda tens a bola de Berlim na tua parede? Sempre faz imenso sucesso nas room calls, porque cada vez que eu tenho room call as pessoas ligam-se e a primeira coisa que me dizem o Rui está-me a dar imensa fome ao ver essa bola de Berlim. É verdade, a primeira vez que eu fui ao escritório do Rui achei piada porque tem um póster quase gigante com uma bola de Berlim. É verdade. Achei muito curioso. É verdade. Olha, tu já nos disseste como é que geres o trabalho de equipa, o Notion, e é curioso que há muitas pessoas para quem isto é um desafio, gerir o trabalho de equipa, e por isso se precisarem de ajuda falem connosco. Eventualmente em breve iremos gravar alguns vídeos sobre como gerir o trabalho em equipa através de ferramentas online. Mas agora uma pergunta se calhar assim um bocadinho mais tricky. Qual é que foi, assim, um grande erro profissional que tu tenhas tido ou tenhas cometido ao longo da tua carreira? E, mais importante, como é que lidaste com isso? Um grande erro profissional? Isso é tricky e íntimo. É tricky e íntimo. Assim, algo, obviamente, que é... Um que possas partilhar. Olha, em 25 anos de carreira muita coisa aconteceu. Eu acho, por exemplo, que eu fiz tudo muito cedo. Eu entrei na faculdade com 17, comecei a trabalhar, estava na faculdade e comecei a trabalhar com 19, depois estive a trabalhar uma série de anos em jornais, conforme tinha dito, e depois houve ali uma altura que trabalhei em agências, não é? E trabalhei numa agência, e eu hoje em dia... E trabalhar na agência, adorei, era lá a tal agência da Wolf Holdings, adorei trabalhar lá, só que a certa altura apanhei um diretor criativo inglês, eu tenho que dizer isto porque às vezes isto também tem a ver com a questão das culturas, eu acho que é um bom tema para tu abordares muito mais à frente. Eu tinha um diretor criativo inglês e eu não me deixo especialmente bem com ele. Eu na altura tinha 22 anos, mais ou menos, e eu tive imensa pena de não ter sido mentorizado, sabes? Com 22 anos eu acho que estava cheio de sangue na guerra, o tipo estava-me a começar a irritar e eu acho que é típico da idade, achei que era o maior e que não precisava daquilo para nada e despedi-me, fui-me embora. E hoje em dia olho para trás, se o Rui de hoje, com 43, falasse com o Rui com 22, dizia assim, olha, aguenta lá mais um bocado, depois vê se tens calma,
porque a seca que pode estar a levar, ou pode estar a irritar este senhor, tu tens muito mais a aprender em ficares em mais um bocado. E aí tenho um bocado de arrependimento. Eu acho que devia ter ficado lá para aí mais 1 ou 2 anos. Tinha sido muito bom do ponto de vista de enriquecimento profissional. E pronto, não fiz essa opção. E não tive um mentor, eu acho. Lá está, a mentorização é uma coisa importante. Um mentor ou um coach, não é? Mas com 22 anos, se calhar um coach, os miúdos ainda não têm muito essa maturidade para ter a noção clara que precisa de um coach, não é? E é curioso tu falares nisso, e obrigado por partilhares esse episódio bastante íntimo da tua carreira. É curioso que cá em Portugal são poucas as pessoas que têm esse espírito de querer ter um mentor, de querer estar constantemente a ter alguém que os vai orientando e vão ir bebendo e aprendendo com diferentes áreas do conhecimento para se enriquecendo. Sim, há muitas pessoas que têm coaches e faz o seu papel e tem um benefício muito grande, mas o mentor também pode ter um papel importante e também ser muito importante, sobretudo numa fase inicial da nossa carreira ou numa determinada fase da vida. Sobretudo quando somos mais novos, porque, quer dizer, quando somos mais velhos também, eu hoje em dia também teria muito gosto em ter um mentor, mas quando tu és mais novo, como é tudo muito a 8 ou 80, a vida ou a morte, fazer ou não fazer, não é? Nós quando somos mais novos é tudo na brutalidade, não é? E portanto, às vezes quando nós temos alguém em quem confiamos, que respeitamos, que ouvimos e que tem a capacidade de nos trazer um bocadinho a sabedoria na decisão, eu acho que é uma coisa, é bom, não é? E eu ali senti claramente essa falta e pronto, e cometi o erro que tive que cometer, se calhar para mais tarde perceber que precisava de um mentor e que devia ter feito as coisas de outra maneira. Mas isso já é o tempo a falar, não é? Rui, tu já nos disseste como é que começas o teu dia, sobretudo nessa ligação mais à natureza, e que isso te permite também não só estar mais alinhado, sintonizado, mas também gerir a tua energia. E ao longo do dia, como é que tu fazes pausas e vais reenergizando ao longo do dia? Olha, isso é uma ótima pergunta que me estás a colocar, porque na realidade eu dou este boost matinal, não é? De base, não é? E depois lanço-me para o dia, e aquilo que faço, que eu talvez possa considerar mais uma pausa, uma coisa que eu não faço, eu não fumo, não é? Já fumei há muitos anos atrás, mas não fumo, portanto aquela pausa de fumar o cigarro não existe para mim. Aquilo que procuro fazer, de alguma maneira, e eu acho que isso tenho o privilégio de trabalhar num negócio, que é um negócio que puxa pela criatividade e por alguma palhaçada de vez em quando, portanto eu dou-me ao luxo de parar sei lá, estamos em equipa a dizer uma palhaçada, uma piada, aproveitar para ir beber água, e portanto todo esse processo é claramente um descompressor, não é? E, portanto, e a mim ajuda-me. Eu acho que o facto de arranjares a desculpa de ires beber um copo de água já para além de beberes água, que é importantíssimo para o teu dia, não é? Tens também este parar, este recentrar, não é? Eu acho que isso ajuda-me a mim muito. Sendo que eu até partilho contigo, sempre que eu ainda faço parte daquela malta que, quer dizer, a minha hora de almoço é a minha hora de almoço, portanto eu procuro privilegiar a paragem do almoço, que é um bocadinho uma coisa muito à portuguesa, não é? Eu trabalhei sempre com malta, sobretudo com a Inglaterra, quer dizer, e eu ficava sempre louco cada vez que eu tinha que estar lá e tínhamos que almoçar, e lá apareciam umas sanduíches em cima da mesa da sala de reuniões para comermos qualquer coisa e eu pensava, porra pá, então, mas aquele almocinho tão bom que o português gosta, então podemos estar a fazê-lo para ver um bocadinho esta. Eu acho que todos nós portugueses nos identificamos com isso, né? Aquela paragem do almoço. Eu já trabalhei num banco holandês e era típico o almoço dos holandeses, aqueles que lá trabalhavam, era uma sandes e um sumo de laranja, ou uma sandes e um copo de leite. E por isso comer o nosso bacalhau para eles era uma irracionalidade. Como é que vocês conseguem trabalhar da parte da tarde? Fugindo agora um bocadinho do tema do ateliê, tu tens assim algum projeto paralelo para além do ateliê e para além de dares aulas?
projeto paralelo. Eu tenho vários projetos. É assim, uma das coisas... Queres partilhar algum deles? Hoje em dia sou instrutor de Qigong, portanto tirei o curso aquela primeira viagem que fiz contigo em 2017, primeira, acho que foi? Sim, 2017. 2017 deu origem a eu apaixonar-me de tal maneira pela área do Qigong, do trabalho de energia vital e acabei por tirar o curso de instrutor no Instituto Macrobiótico de Portugal e hoje em dia já sou instrutor. Portanto, só isso já faz uma diferença incrível, não é? De tal maneira que acabo por dar aulas, neste momento são online, em Zoom, que não é a mesma coisa do fazer ao vivo, mas dou aulas à quarta e ao domingo e, portanto, aí me mantenho essa vida. E para mim tem sido uma descoberta incrível esse trabalho. Olha, uma coisa um bocadinho nada mais pessoal. O que é que tu estás a ler neste momento? Olha, muito engraçada a pergunta que me fazes. Eu terminei agora mesmo, nem há 2 dias, o Fio da Navalha, do Somerset Maugham, que gostei muito, recomendado pela minha irmã e achei muita graça, sobretudo. Eu não vou contar porque espero despertar o interesse de mais gente para o livro, mas o livro vale muito a pena ler. E agora estou a ler o Sapiens, que estou perfeitamente siderado com o Sapiens, estou a adorar. É realmente um livro que fala muito sobre a nossa história da humanidade e aquilo que nós estamos contribuímos para este planeta, mas de formas mais ou menos positivas. Mas isto também não digo, que acho que vale a pena lerem. E sobre design, há algum livro que tu recomendasses? Assim, para pessoas que não são da área de design. Há um livro que eu gosto muito, que é o Brand Lovers, que é um livro que conta um bocadinho a história da paixão pelas marcas e do que é gostar de marcas e porque é que nós gostamos das marcas e porque é que para nós fazer. Qual é que é a diferença entre um copo de água e uma garrafa de água do Luso? Eu passo a publicidade, não é? Porque é que eu pago por uma garrafa de água do Luso e o que obviamente não pago por um copo de água, não é? Portanto, eu acho que isto é importante. Nós muitas vezes como consumidores não esquecemos de perceber porquê, não é? A razão. E há um outro livro que eu acho que vale a pena sempre ver. Eu acho que vale a pena quem tiver gosto ou tiver algum interesse pela área, acho que vale a pena ler e ver qualquer livro do Stefan Sagmeister, que é um designer, vedeta do momento, mas que tem uma coisa muito engraçada, porque ele tem sempre mensagens para passar, e são mensagens que são muito gráficas, mas dizem muito a todos. Portanto, eu acho que é interessante aprofundarem mais. E música? Tu és daquelas pessoas que gosta de trabalhar sem música ou preferes trabalhar com música? E nesse caso, que tipo de música é que tu gostas de ouvir quando estás a trabalhar? Olha, eu vou-te dizer que eu acho que sou um melómano. Portanto, eu gosto mesmo de música e para mim só faz sentido ouvir música. Portanto, nós neste momento estamos aqui a ter esta entrevista e eu deixei o computador, a música a dar na outra sala, e está a dar Bill Evans, que gosto muito, por exemplo. Mas sou muito eclético, eu gosto de muitos géneros de música e sobretudo tem a ver com o feeling do momento, com o género de projeto que estou a desenvolver. Portanto, ajuda-me e inspira-me, sintoniza-me, que eu acho que é muito importante. E assim, numa perspectiva mais genérica, qual é o problema que tu estás a tentar resolver? De uma forma mais genérica, o problema que estou a tentar resolver, isso é uma pergunta difícil, não é? Não podiam ser só perguntas fáceis, senão depois as pessoas que nos ouvem achavam que isto era só uma conversa de café. Puxa, isto é uma coisa... É o porquê da vida. O porquê da vida. Não, eu acho... Não tenho assim. Eu sou, se calhar, sou um bocadinho taoísta. Vou deixando... Procuro cada vez mais deixar a coisa fluir. Deixar o chi fluir. Já me preocupei mais em perguntas difíceis e agora estou a procurar deixar andar, acima de tudo. Então, e conselhos? Qual é que foi assim um bom conselho que tu tenhas recebido ao longo da tua vida?
Um bom conselho, e depois um bom conselho é, sem parecer assim demasiado déjà vu, eu acho que é melhor, eu acho que claramente é sempre melhor nós arrependermos do que fizemos do que aquilo que nunca fizemos. Isso acho essencial. Eu acho que não há maior tristeza do que sentirmos que nem sequer tentei, nem sequer fiz. Estão a ver? Eu acho que este é o. Eu acho que guardaria esse como assim, o melhor conselho. Eu prefiro tentar, depois não deu e não resultou, mas tentei e portanto aquilo está feito, é um assunto fechado, do que nem tentei, não é? Que eu acho que é sempre, e eu acho que é mais difícil nós depois vivermos com o arrependimento de nunca termos feito. Eu acho que este é o conselho que eu daria. Estava-te a ouvir e a recordar-me de algo que li no último livro, em que o autor dizia: e ganhamos tanto quando tentamos e não conseguimos, que mesmo quando tentamos e não conseguimos, ganhamos. É verdade, é muito nome, verdade. Uma pergunta que eu te queria fazer, até porque a tua área tem atraído muitos jovens, qual é que era assim, para quem quer ir para esta área do design, até porque agora as redes sociais, não só do design, mas do branding, as redes sociais têm apelado muito a esse lado. Quem estiver a pensar seguir essa área, algum conselho, alguma dica, mentorização que tu possas dizer assim de uma forma mais sucinta? Eu na realidade isto que te vou dizer e aquilo que vou partilhar é muitas vezes aquilo que eu digo aos meus alunos, que é muitas vezes os alunos quando andam na escola, não é? Depois alguns dizem assim, não quero ir para a faculdade, porque realmente dá trabalho, não é? E portanto não quero ir para a faculdade, o ir para a faculdade tem sempre um esforço e infelizmente eu acho que nós estamos a viver aqui uma fase em que o esforçar parece que é mais complicado e que as pessoas e os miúdos procuram evitar. Mas a realidade é que eu digo que falta isto da faculdade porque o que a faculdade traz, muitas vezes os miúdos dizem assim, eu andei na faculdade, não me serviu para nada, mas não têm uma noção clara, porque na realidade a faculdade serve acima de tudo para, se nós quisermos aproveitar, para nos trazer cultura geral. E este é que é o grande ponto, que é, eu digo isto na área do design como qualquer outra área, mas na área do design ter cultura geral é essencial para um designer ter sucesso. Não chega eu ser bom graficamente, ou lá o que isso significar. Eu tenho que ter conhecimento, tenho que reconhecer obras de artistas, tenho que perceber o que é que foi feito noutros tempos, perceber de que maneira é que eu posso ligar ideias que vêm do século passado ou de há 500 anos com situações de agora. Como é que isso muitas vezes os miúdos esquecem. Os miúdos acham que ser um bom designer é olhar para a moda ou para o que está a ser feito neste momento e copiar. E, portanto, isso faz de mim um bom designer. Mas não faz. Na realidade, qualquer grande design é também um design com sentido, conceptual, em que eu entendo perfeitamente o que é que eu quero fazer, até para ir mais longe, porque senão eu fazer design ou o meu filho com 9 anos fazer design é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, nós temos que perceber que esta experiência e esta vontade de aprender e a cultura que podemos guardar e aprender todos os dias é aquilo que nos diferencia para fazermos bons trabalhos e bons projetos. E se os miúdos não estudarem e não olharem, não visitar museus, é uma coisa essencial, não é? Os miúdos acham que é uma seca visitar um museu, mas nos museus muitas vezes está a história das ideias, daquilo que foi feito, dos projetos que foram desenvolvidos, e isso faz toda a diferença. Não é? Portanto, eu diria, a minha resposta seria cultura geral, criar cultura geral, aprender, ter muita vontade de aprender, ter sede de aprender. E agora uma pergunta mais fácil: como é que um bom design impacta positivamente a produtividade? Como é que um bom design? Sabes que o design é uma coisa extraordinária, porque se nós formos pela a definição da Bauhaus, não é? Que é a grande escola de design europeia e a grande escola de design a nível mundial, tudo se baseia naquilo que foi feito na Bauhaus, não é?
na Alemanha nos anos 20 e anos 30, eles diziam a forma segue a função, não é? Portanto, bom design é produtividade, design, eu nem ia dizer bom design, ser design, não é? Ter design é a produtividade, é ser produtivo porque é a forma de seguir a função, é fazer sentido, é ser clarificante, não é? Clarificador. E portanto, eu acho que a resposta já está aí, na própria palavra, Luís. Eu acho que percebes? E nos dias de hoje ainda tens muitas conversas com pessoas que não entendem a importância do design? Hoje em dia já há menos, as pessoas têm noção. As pessoas, sobretudo porquê? Porque nós vivemos, e as pessoas têm essa noção, nós vivemos num mundo totalmente visual, não é? Cada vez mais visual, não é? Nós temos a plena consciência, já lá vão os tempos em que nós achávamos que se fizéssemos uma marca de pasta de dentes era suficiente sem ter que publicitar que ela ia se vender por si. Quer dizer, nós percebemos que, eu estou a falar de design gráfico neste caso, nós percebemos que claramente tem que haver uma estratégia de comunicação para vender essa pasta de dentes, porque se não houver uma estratégia de comunicação, essa pasta de dentes não se passa a chamar Colgate, ou Pepsodent, ou Sensodyne, ou o que seja, não é? Portanto, isso é essencial, não é? Que é criar, na realidade, acabar por criar uma boa marca. As pessoas têm essa noção, porque sabem que se não trabalharem a marca, se não trabalharem uma estratégia de comunicação, o que quer que criem, nunca vai chegar a grande sítio. E hoje em dia nós estamos atacados por 10 milhões de coisas enquanto consumidores. Os consumidores hoje em dia são muito adultos, portanto eles já não compram qualquer coisa. Para eu comprar, eu claramente tenho que contar uma boa história, tenho que fazer um bom storytelling, tem que ser verdadeiro, obviamente. Isso é o que acaba por fazer a diferença, e as pessoas têm essa noção, porque as pessoas, todas elas também, em certo momento, são consumidoras, não é? Elas são a mesma pessoa que quer construir uma marca, também ela, num momento, é consumidora, e portanto sabe o que é que exige do outro, não é? Olha, e agora aqui uma partilha mais pessoal e uma pergunta utilizando um termo que tu já me trouxeste. Eu em tempos tive um projeto paralelo em que tinha um website e houve uma altura que eu perguntava às pessoas o que é que gostariam que nós melhorássemos. E uma das respostas era melhorar o design do website. E era sempre a resposta menos votada. E daí a minha pergunta, o que é necessário fazer ou como é que as pessoas podem melhorar a sua acuidade estética? Como é que podem melhorar a sua acuidade estética? Eu acho que a estética é uma coisa dramática, não é? Porque aquilo que um acha bonito, o outro pode não achar, não é? Portanto, as pessoas têm sempre um bocadinho esta ideia, não é? Pré-concebida, mas a realidade há cânones de beleza, não é? De definidores, não é? E se vocês, quando eu estou a dizer vocês, estou a dizer toda a gente que for a um museu, não é? Se for ao Museu Nacional de Arte Antiga, não preciso de ir muito longe, não é? Nós encontramos lá vários referenciais estéticos, não é? Que eu olho para o trabalho que grandes artistas fizeram e eu consigo perceber que o que está ali é muito bom. Portanto, se eu me guiar por aquilo que é, pelos melhores, pelos que fazem muito bem, isso talvez me vá ajudar, mas obviamente eu tenho que ver. Eu não posso escusar-me a querer aprender. E voltamos um bocadinho outra vez à ideia da cultura e a cultura visual, não é? Portanto, e o que é que te acontece quando, por exemplo, vês um relatório profissional escrito com uma fonte Comic Sans? Pois é cómico, não é? É cómico. Pode reparar uma coisa, Luís, dependendo do contexto e dependendo do conceito, pode resultar. Se calhar vou brincar, mas se esse relatório for do Cirque Chen, se calhar pode ter graça. Sim, mas se for de uma empresa que se quer séria, é apenas mau gosto, ponto final. Gosto, exatamente, mas muitas vezes isso depois é o drama dos PowerPoints, não é? Pois. Eu acho que devia haver cursos de design no PowerPoint, porque as pessoas que muitas vezes cometem erros que são erros crassos. É muito engraçado, já agora é só para partilhar contigo, que há uma série de anos atrás, eu já designer há anos, mas fiz o CCP, que é o curso
dos formadores. E lembro perfeitamente de aprender no CCP, uma coisa que achei fantástica, que não aprendi na faculdade e nunca me tinha percebido por mim, ou tinha-me percebido, mas de forma um bocadinho empírica, que eles diziam sempre que era a fórmula agora já não me lembro, que era do 771, já não lembro como é que era. 5 vezes 3. Ou 5 vezes, pronto, que era não teres mais do que 5 linhas, ou 5 linhas, 5 palavras, não é? Pronto. Isso é um ponto muito importante, porquê? Porque se nós olharmos para um mau PowerPoint, agora a brincar, nós vemos PowerPoints carregados de informação, pois ninguém lê aquilo, não é? Portanto, aquilo é a maior seca do mundo para uma reunião de administração, não é? Portanto, e até para isso é preciso design. Nós, por exemplo, na BA, temos desenvolvido vários projetos, várias apresentações de PowerPoint. Porquê? Porque há a consciência dos decisores hoje em dia de que uma apresentação destas num conselho de administração faz toda a diferença e, portanto, isto tem que ser lido como deve ser, não é? E sem dúvida. Visualmente atraente, não é? Sem dúvida. Então, e uma última pergunta para terminarmos. Qual é, assim, a profissão, depois de termos falado contigo sobre design, qual era, assim, a profissão que tu sugerias que nós falássemos a seguir sobre produtividade consciente? Qual é, assim, a profissão que tu terias curiosidade? Olha, eu vou dizer, vou partilhar contigo, não sei se tu já fizeste esta ou não, e acho que tens na calha, mas eu acho que um chefe cozinha é um caso exemplar para entendermos produtividade e trabalho das organizações, porque mexem com tantas variáveis que eu fico sempre maravilhado. Eu por exemplo, adoro ver o Masterchef Austrália. Adoro ver, porque eu adoro ver aquela dinâmica, que é uma dinâmica profissional ao mais alto nível, com profissionais ao mais alto nível, e portanto ali nós vemos muito, se calhar, do que é que deve ser o comportamento empresarial, como é que eu devo optimizar o meu tempo, porque é sempre em tempo, não é? Agora tenho 1 hora para fazer não sei o quê, ver se eles a fazer, multitasking puro, não é? Eu, um chefe, eu achava muita graça, um chefe daqueles e nós em Portugal felizmente temos grandes chefes cada vez mais. Eu acho que gostava de ter assim feedback deles para o que é a sua produtividade no dia. Temos 2 chefes na calha que vamos contactar durante a próxima semana para convidá-los. Vamos ver se eles têm tempo para pelo menos um deles tem tempo e disponibilidade para falar connosco. Rui, muito obrigado pela tua participação. Obrigado, Luís, pelo convite. Foi um prazer ter-te aqui à conversa connosco. Aos nossos ouvintes, muito obrigado por estarem aí. Não se esqueçam, visitem o site da bastudio.com, quer na internet, quer nas redes sociais, Instagram, Facebook. Subscrevam também a newsletter. Quanto ao nosso podcast, já sabe, segundas-feiras, 7 da manhã, cá estaremos para iniciar a semana cheios de produtividade. Deem-nos o vosso feedback, subscrevam o nosso podcast e até ao próximo episódio. Um abraço, obrigado.